Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo, dia 10 de março de 2024, para o nosso culto matinal dominical. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos e a nós, que sejamos usados pelo Senhor, abençoados e que possamos transmitir uma palavra de fé, de amor, uma palavra vinda do Senhor. Eu vou iniciar lendo um texto que está em Isaías, capítulo 42. Esse texto foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo e fala sobre o servo do Senhor, que é Jesus Cristo. Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Agora vamos ler um outro texto que está em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28, sobre a transfiguração de Jesus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem, estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem.
E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que viram. Versículo 44. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendesse, e temiam interrogá-lo a este respeito. Vamos orar antes de eu passar a palavra para o Michel. Nós lemos 2 textos da Bíblia, um de Isaías, predizendo a vinda desse servo do Senhor, e um de Lucas, falando sobre esse servo já vivendo aqui e a sua transfiguração, quando Pedro e João ouviram resplandecendo em glória. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse domingo em que nos reunimos para proclamar a tua palavra, para te louvar, para te agradecer por tudo, pela semana que passou, pelas bênçãos derramadas sobre nós, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos levanta quando estamos abatidos e o Senhor nos guarda, ó Deus. Fica conosco, Senhor, no decorrer deste domingo, deste culto. Abençoa o Michel, refaz as suas forças e o abençoe ricamente, Senhor, nesse ano, nesse propósito de vida que o Senhor tem concedido a ele. Guarde, abençoe e que ele seja a cada dia renovado pelo Senhor. Abençoa cada um de nós que participamos, ó Deus, deste culto, e fica conosco, Senhor. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs com a graça e a paz de Cristo. Hoje nós vamos fazer a ceia do Senhor, comemorar esse memorial da ceia do Senhor que Ele pediu para que assim o fizéssemos toda vez com que a gente se reunisse em nome dEle, e quando assim o fizesse, nós teríamos o entendimento do que nós estamos fazendo. Vou ler 1 Coríntios capítulo 11, apenas o versículo 26. Ele diz assim, depois que ele faz algumas considerações à igreja de Corinto, ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão que Jesus tomou, partiu, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, esse memorial está falando a respeito da morte de Jesus Cristo. Vamos entender um pouco esse contexto. Lá no princípio, para nós entendermos a condição que nós falamos às vezes dos 2 domingos que antecederam, sobre o pecado que já foi tratado e curado, então nós podemos traduzir o pecado como sendo alguma coisa que tem em si não uma única semente, é alguma coisa que tem em si 2 sementes. E nós sabemos que desde a origem, do princípio da criação, quando Deus criou todas as coisas, os vegetais, por exemplo, as plantas,
Ele falou que elas deveriam produzir frutos, eram agradáveis à vista, e nos frutos deveriam ter a semente para fecundar e continuar produzindo árvores frutíferas com mais frutos. E nós percebemos que cada árvore tinha a sua própria semente, e cada semente era específico da sua árvore. Não poderia ter uma árvore com duas sementes. Também foi dito aos israelitas, em Levítico, que ele não poderia colocar na sua terra, na mesma terra que ele plantasse, duas sementes diferentes, porque seria um processo de confusão, daria problema na produção dos alimentos. Como nós somos gerados de uma única semente, formados por uma única semente, nós entendemos que nós deveríamos ser essa expressão do que nós somos formados, quanto à nossa natureza. Então nós vamos voltar um pouquinho para entendermos que muitas vezes o homem é comparado a uma árvore frutífera e que a gente conhece essa árvore pelos seus frutos. Mas na realidade essa árvore, para ser formada, ela tem uma origem, ela tem uma semente. E essa semente única, específica dessa árvore, que vai produzir a característica específica do fruto que ela vai dar com a sua semente dentro. E é isso que Deus falou lá no princípio. Ele disse o seguinte: eu dou para o homem toda árvore frutífera que produz o fruto e que tem nele a sua semente, e ser-lhe-á isso para mantimento. Também dou a ele toda a erva verde, que também é produzida a partir de uma semente. E tudo isso seria próprio para o homem se alimentar, para o homem se manter na condição física, comendo os frutos e a semente produzindo novas árvores frutíferas. Mas acontece que quando ele fez essas considerações, ele falou que tinha todas as árvores dos jardins que poderiam ser não só agradáveis aos olhos, mas também as que fossem frutíferas deveriam ter a sua semente nos frutos, para continuar fecundas e produzindo muitos frutos. Como ele também fez o Adão e a Eva fecundos para produzirem frutos. A mesma coisa, produzindo pessoas como eles, a imagem e a semelhança de Deus. Uma só semente, em que Deus assim os havia formado. Embora ele formou o homem de duas partes, uma carne e a outra o sopro divino espírito, transformou o homem numa alma vivente. E o homem, como a sua mulher, formados alma vivente, estavam nus. A palavra nus significa que eles estavam exatamente com duas naturezas, só que eles foram feitos com um propósito, segundo a vontade de Deus, para que a natureza, a carne, exercesse o que a vontade de Deus, assim dizendo, faria na unção do Espírito, para que o homem o expressasse com suas virtudes aonde ele se encontrasse, aqui na terra. Então, diz que o homem estava nu, mas ele não se envergonhava, significando que ele tinha duas naturezas, mas tudo isso era para o bem. Então, o homem tinha, primeiro, uma consciência de si, tinha uma consciência para com a sua mulher, tinha uma consciência para com Deus. Mas o homem não tinha uma consciência para si. Então, o que aconteceu? Deus falou que colocou todas as árvores agradáveis aos olhos, frutíferas para o alimento, as ervas como alimento para os homens. Falou também no paraíso tinha uma árvore, que é chamada árvore da vida, mas também tinha uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, como o próprio nome já está dizendo, tinha dois tipos de origem, de duas sementes distintas, do bem e do mal. Então, uma árvore que não tinha uma única semente, tinha duas sementes. E ele falou, um dia que você comer dessa árvore, do conhecimento, do bem e do mal, certamente você vai morrer espiritualmente. Você vai perder a comunhão comigo. E automaticamente você vai sentir vergonha e você vai se afastar. Então, o homem tinha consciência de si,
do outro, para com Deus, mas não tinha uma consciência para si. Nesse momento em que ele comeu dessa árvore, gerou nele a condição dele saber que ele tinha uma condição também em que ele, induzido pelo mal, resolveu viver independente de Deus. E apareceu o que nós chamamos o pecado. Então, a gente já falou sobre isso, Deus já tratou isso, e nós precisamos entender que hoje nós estamos fazendo um memorial em razão de tudo isso que aconteceu lá no princípio com o primeiro Adão. Deus teve que se fazer carne, se formar numa forma humana, um segundo Adão, para restabelecer aquela condição natural que o homem se encontrava. E agora nós sabemos que em Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo, nós restabelecemos e completamos aquele contexto do homem natural agora se tornando um homem espiritual plenamente restabelecido, fazendo com que haja uma completude da pessoa para ficar como Deus assim o havia proposto no princípio. Então Jesus veio mostrar o que é ser humano, novamente. Então nós já vimos em parte isso, não vou voltar, mas eu quero apenas lembrar que o pecado, ele pode ser traduzido como quem tem duas sementes quanto à natureza em si mesmo. E que Deus falou que não poderia ser assim. Nós deveríamos ter uma única semente, quer ser formados e principalmente se for gerados. Nós sabemos que existem milhares de espermatozoides, mas apenas um é que vai formar a fecundação de um óvulo. Existem milhares de palavras de Deus, mas apenas uma é que vai fecundar e formar um novo ser, na unção do Espírito Santo. Então, como Deus, primeiramente, falou a respeito de árvores e comparou o homem com uma árvore frutífera, que produz fruto, e que nele tem que ter a semente para continuar produzindo, e não ser como muitos hoje querem, frutos sem semente, essas árvores que produzem frutos sem semente, muitos preferem. A uva sem semente, a melancia sem semente, a laranja sem a semente, são um contexto de genética mexida para que não exista mais a semente. E se não tem semente, não vai ter mais a produção. Porque não tem a fecundação e a continuidade da vida. Porque na semente está a plenitude da vida, da planta, do que ela vai produzir e do que ela vai ser. Então, a semente é aquilo que está na essência do ser. E a pessoa precisa entender isso. Então, lá no paraíso, estava tudo bem. Só tinha uma árvore que o homem não podia comer, do conhecimento do bem e do mal. Agora, passado um certo tempo, Deus se revela na forma humana e vem e habita entre nós. Agora, nós sabemos que na Terra, todas as árvores, ou elas são híbridas, não têm sementes, ou, na realidade, elas têm duas sementes e, consequentemente, elas não conseguem produzir aquilo como Deus gostaria que fosse lá no princípio. Por isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal acabou formando duas sementes no ser humano e que levam a fazer a sua alma julgar, criticar, questionar, principalmente quando ele está desligado de Deus. Ou ele se torna sem semente, não produz mais nada, não produz mais filhos para Deus, como também ele não consegue expressar segundo o que Deus havia proposto lá no princípio. Mas agora ele coloca uma outra árvore aqui para nós, um símbolo, o Cristo agora, que vem trazer a essência da vida. Ele vem com uma única semente e ele diz, e o próprio Pai afirma, dele você deve se alimentar. Não coma mais agora nada que há no mundo. Lá no princípio era, coma de tudo, menos de uma árvore. Agora ele diz, não coma mais de nenhuma árvore que há aqui nesse mundo. Porque são árvores ou árvores que está híbrida, só produz o fruto, mas não tem semente em si. Ou ele está falando que tem duas sementes e há um processo de alteração. Mas Jesus Cristo não. Ele veio e Deus falou, agora coma de uma única árvore. E as pessoas comem de tudo, menos de Cristo. De todo o pensamento que emana do homem,
todo o contexto humano, menos de Cristo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero trabalhar é que também Deus, no princípio, deu a erva verde e deu também as árvores frutíferas com a sua semente para alimento e a manutenção do homem. Depois do dilúvio, como nós soubemos, a humanidade se afastou muito de Deus e Deus assim trouxe uma redução num contexto e um novo início a partir de Noé, Sem, Cão e Jafé. E ele passou para eles, depois do dilúvio, o seguinte: agora, capítulo 9 de Gênesis, versículo 1 a 4, ele diz: como eu dei a erva verde, as árvores com fruto, com a sua semente para o vosso mantimento e dos animais, agora eu também vou dar todo o animal, toda a carne que se move. Só que a carne, você pode comê-la. Você não pode comer a carne com o seu sangue. Presta bem atenção, queridos. Deus falando isso no capítulo 9, de 1 a 4. E ele explica exatamente a razão disso, que o sangue significa a essência da vida, é a vida. E que na realidade, ele não pode ser comido com a carne. Quando vai sacrificar, era o sangue derramado para depois ser comida a carne. Por isso que nós vamos ver uma coisa interessante aqui. Quando a gente faz a ceia do Senhor, em memória a Ele, como eu disse aqui no texto, porque todas as vezes que comerdes este pão é esse pão que desceu do céu, que é o próprio Cristo, revelando como sendo a essência daquilo que nós precisamos como alimento espiritual para o nosso espírito, para a nossa alma. E beber o cálice, anunciais a morte do Senhor. Então, na morte do Senhor tem duas características muito interessantes. Primeiro, Jesus dá o seu corpo, pão, para ser colocado na cruz. E aí ele fala para não comer esse corpo com o sangue, mas sim, depois o sangue é derramado para fazer a expiação em favor do homem. Então ele assume a forma humana para morrer no lugar do homem, e depois o sangue dele nos justifica, nos purifica, nos liberta dessa condição da vergonha, da culpa, do medo. E é esse sangue derramado que, quando ele estava na cruz, já morto, havia uma certa dúvida: será que ele morreu mesmo? Então um dos soldados pegou uma lança e transfixou o seu abdômen em direção com a lança no coração. E quando ele sacou a lança, diz que vazou sangue e água, significando saiu o espírito e a vida. Então o Espírito Santo vem agora para gerar e não mais formar, como ele formou o homem lá no princípio, do barro, e soprou no homem para ele ser alma vivente. Agora o homem, em Cristo Jesus, deixa de ser alma vivente, porque agora ele é gerado, não mais formado, mas gerado pelo Espírito Santo, que Jesus assim o deixou. Então nós passamos agora a compreender claramente esse memorial que nós fazemos, porque nós entendemos que na morte dele, nós nascemos de novo para sermos uma nova criatura. Embora tendo a mesma condição carnal, anímica, alma e espiritual, mas restabelecido o espírito e restabelecida a imagem e a semelhança de Deus, nós agora vamos expressar a vontade e as virtudes de Deus com a nossa vida, porque nós nascemos de novo e temos uma nova consciência para com Deus. Porque o sangue de animais, já vimos isso, não purifica a consciência do homem, apenas expia a condição da carne do homem. Mas agora em Cristo Jesus, ele não só tratou, mas curou, ele tirou o pecado da humanidade. Por isso há uma nova aliança no seu sangue. Por isso que na cruz tem dois pontos muito distintos para nós entendermos que precisamos compreender que não se pode comer a carne com o seu sangue. Por isso que o ritual que a gente fala, que não é um ritual, mas é uma forma pedagógica de nós entendermos, em que nós comemos primeiro o pão e depois nós bebemos o vinho. Por que não mistura as duas coisas? Isso é interessante. Muitas vezes a pessoa fica perguntando, por que então já não faz as duas coisas juntas? Porque nós temos que separar Jesus
como homem, carne, dando a sua condição de carne, para que nós pudéssemos agora ter a expressão de um substituto na cruz. Por isso que ele fala que na carne, ele levou o pecado, ele consumou o pecado, ele tirou o pecado, ele foi no lugar do homem para que o homem não mais tivesse que morrer. Esse é o sentido com que ele fala no contexto. Eu vou voltar um pouquinho para entender esse texto que eu li, voltando ao versículo 23 de 1 Coríntios 11, que diz o seguinte: Paulo falando, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, veja, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo. Está vendo? Esse é o contexto que ele está oferecendo no lugar do homem. Por vós, ninguém me pôs na cruz, ninguém me matou, você não me matou, o Romano não me matou, ninguém. Eu estou me dando para que você possa reconciliar novamente com o Pai. Então, corpo me desse, disse Jesus em Hebreus. Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então ele, como homem, obediente, se esvaziou da sua condição divina para assumir a forma humana e morrer na cruz. E nos convidar para seguirmos esse trajeto correspondente de negar a si mesmo também, tomar a sua cruz. Por isso que ele mostra essa realidade, primeiramente, falando que a gente tem que entender o que ele fala, comer a carne e beber o seu sangue. Se era uma complicação no passado, compreender isso, quando ele falou isso lá em Cafarnaum, na sinagoga, em João 6, ele faz uma descrição clara a respeito de tudo que ele está falando, da maneira clara para eles entenderem o que significa comer a sua carne e beber o seu sangue. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Mas ele vai explicar em 6,63 que carne e sangue, a expressão que ele está usando lá, ele está falando de espírito e vida. Então, quem não tiver comunhão com o meu espírito que eu estou dando, e com a vida que eu derramei, essas duas coisas têm que acontecer concomitantemente. Mas a pessoa precisa entender que ela não pode olhar para mim tendo as duas coisas juntas. E o que acontece é que as pessoas olham para Jesus não no sentido dele como homem fazendo essa expiação da salvação, mas olha para ele como sendo todo poderoso para resolver os problemas. Isso aconteceu com vários discípulos, inclusive Judas Iscariotes. Lembra que quando ele foi na mesa que ele estava antes de acontecer a sua crucificação, ele falou, quero comer a Páscoa com vocês. Eu gostaria muito de comer essa Páscoa com vocês. E no transcorrer da Páscoa, ele faz as considerações agora que ele cumpriria como Cordeiro Pascal. E aí ele diz o seguinte, molhe um pão no vinho. E diz que dá para quem? Dá para Judas Iscariotes. E diz que naquela hora que ele molhou o pão com vinho e deu para ele, entrou Satanás nele. E Jesus disse, vai e faz o que você tem que fazer e faça logo. Porque ele já sabia quem o ia trair. E o que é interessante, por que pão molhado com vinho? Porque na ceia você come primeiro o pão e depois você bebe o vinho. Por que não mistura os dois? Porque nós temos que discernir ele, humano, o que ele fez pelos humanos e como ele reconciliou o coração do Pai, como eu falei a vez passada, trazendo a paz, reconciliando o homem novamente com Deus, morrendo no lugar do homem. E o que é interessante, depois ele derrama a sua vida para justificar não só o homem, mas fazê-lo restaurar agora a comunhão do Pai para ser uma expressão de um pequeno Cristo. Para ser um pequeno Cristo. Então, o corpo de Cristo é esse contexto que Paulo está falando aqui. Por isso que ele diz aqui. E tendo dado graças, o que ele fez? Ele pegou o pão, deu graças, partiu e depois ele disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Enquanto a Eva, lá no princípio, naquele contexto daquela árvore, ela fez o seguinte, ela pegou, comeu e depois partiu. Agora, em Jesus Cristo,
Nós, na realidade, nós agradecemos, partimos, partilhamos, distribuímos e depois nós comemos juntos. É isso que Paulo está falando, que nós precisamos entender a diferença entre um contexto de nós estarmos servindo a Deus e a ceia do Senhor e não fazer a nossa própria ceia de interesse. Porque o homem reivindica o quê? O poder, queridos. Estava na cabeça de Judas Iscariotes o poder. Ele via o que Jesus estava fazendo. Os discípulos também viam o que ele estava fazendo. E eles viam no que nesse homem Jesus? Poder. Um poder divino, cheio de milagre, maravilhoso. Mas eles não estavam entendendo o amor do Pai através dele. Estavam apenas vendo o poder. E nisso gerava neles uma expectativa, inclusive de interesse pessoal. Esse Jesus vai resolver os nossos problemas, vai quebrar o nosso galho. E Jesus não estava falando isso. Ele veio para restaurar o homem e mostrar que o homem tinha que ser o humano que Deus havia proposto lá no princípio. Então ele veio restabelecer a imagem que foi perdida e ofuscada lá, com Adão e a sua esposa, que gerou os filhos com essa imagem e semelhança, com essas duas sementes dentro deles, do bem e do mal. Agora ele quer fazer com que isso, de novo nascendo, haja uma só semente, uma só expressão. Por isso que ele usa muitas vezes a expressão: da boca não pode sair água salgada e água doce. Uma árvore não pode produzir um fruto bom e um fruto ruim. Um contexto cheio de folha e um outro cheio de espinho. Então ele está falando que a semente é a essência de tudo. Por isso o Espírito Santo é o Espírito que estava nele, que agora sustenta e forma a igreja, gera de novo. O homem agora é transformado numa nova pessoa a partir de Cristo Jesus. Então, quando nós fazemos esse contexto pedagógico, desse memorial pela fé, nós entendemos o que ele fala: a morte de Cristo, como homem, assumindo a nossa posição carnal lá na cruz, e levou o pecado com isso, mas também derramando o seu sangue puro, imaculado, sem mancha, para nos purificar de todos os pecados, para sermos um pequeno Cristo que negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e fazemos agora que aconteça através de nós uma única semente, uma única natureza, uma identidade com Cristo, uma natureza santa e um propósito de fazer a vontade do Pai. Diferente do antigo, nós tínhamos um interesse adâmico, uma expectativa de ter uma natureza de vontade própria, de interesse próprio. Foi o que aconteceu. E sabe o que aconteceu com eles? Abriu os olhos deles. Quando que abriu os olhos? Satanás falou o seguinte: no dia que você comer da árvore que tem duas sementes, vão abrir os teus olhos. Adão e Eva não eram cegos. Eles enxergavam, eles viam. Tanto é que Eva falou que viu, era agradável, bom, para dar entendimento, ser igual a Deus. Aí é que entrou o problema da tentação interior. E aí eles passaram a comer e, consequentemente, tiveram essas duas sementes, duas naturezas distintas que não poderiam ter. Embora formado com natureza diferente, mas eles tinham um propósito único em Deus. Perdeu a comunhão com Deus, morreu espiritualmente, ficou só a alma e a carne. Consequentemente, o homem se individualizou. É interessante, também nós percebemos, que os discípulos que caminharam com Jesus não entenderam o contexto do homem Jesus e a vida de Jesus. O Cristo. Entenderam o Jesus homem, mas não o Cristo. Agora, vocês veem, depois de ressuscitado, com medo, eles estavam todos guardados, escondendo, 2 discípulos a caminho de Emaús começaram a andar com Jesus ressuscitado. Falaram para Jesus a expectativa deles. Nós esperávamos que ele, profeta maravilhoso, que faz milagre, que faz tanta coisa, veja quanta expectativa eles tinham, porque viam um homem cheio de poder, queridos. E é isso que acontece no contexto religioso. As pessoas acham que Espírito Santo é o poder. E na realidade ele está mostrando o Espírito Santo para revelar o contexto do amor, o que Deus é e não o que Deus faz.
Deus fazia essas maravilhas por meio de Cristo. E eles olhavam para Cristo e não conseguiam enxergar o Pai através dele. Foi que ele falou para Filipe: Filipe, olha para mim, você vê o Pai? Ele falou: não vejo. Eu falei: então olha as obras que eu estou fazendo. Talvez as obras consigam mostrar o Pai. Mas eles não estavam enxergando isso. Estavam com os olhos fechados, porque tinham dentro dele duas sementes. O bem e o mal estavam lá. Então eles julgavam, questionavam, racionalizavam, não aceitavam as coisas. Aí os dois discípulos caminhando, falaram para Jesus a sua expectativa. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Aí Jesus faz um sermão. Queridos, prestem bem atenção. Ele faz um sermão ressuscitado, desde lá de Moisés, passando pelos profetas. O coração dos discípulos ardia, mas não transformava a consciência deles. E quem estava falando com eles não era um pregador, não era um pastor, não era uma pessoa falando da palavra de Deus, não. Era o próprio Criador, ressuscitado, pregando para eles, ensinando o Evangelho. Aí o coração deles ardia, mas não transformou nada. Aí Jesus chegou perto de Emaús, fez menção de passar adiante. Aí eles falaram: Jesus, fica com a gente, está escuro, já está acabando o dia. Aí Jesus entrou. Sabe quando abriu os olhos deles? Os olhos deles foram abertos para novamente ver Deus na hora em que Jesus pegou o pão, deu graças, partiu. Naquela hora eles olharam e falaram: eu vi Jesus. E Jesus foi embora, não comeu com eles, porque isso ele já havia feito antes. E eles não tinham entendido a cruz, eles não tinham entendido a morte de Cristo, eles não tinham entendido a ressurreição de Cristo. Sabiam já disso, mas não tinham entendido. Só foram entender no partir do pão. Então, enquanto a mulher lá, a Eva, simplesmente ela fez o quê? Ela pegou do fruto de duas sementes, comeu e deu para o marido. Não agradeceu e simplesmente comeu antes. Então, comer antes é o grande problema. É uma criança, é uma infantilidade, é uma pessoa que não cresceu e não compreendeu o contexto da espiritualidade de esperar, como Paulo fala aqui, os demais, em 1 Coríntios 11. Comer antecipadamente significa comer a sua própria ceia, e não comer a ceia do Senhor. É sem discernir o corpo de Cristo. Então agora nós discernimos o corpo de Cristo. Nós discernimos porque nós temos o Espírito de Cristo. E agora nós podemos entender o que nós fazemos aqui. Então, quando nós comemos o pão, nós fazemos separadamente do vinho. Porque o pão, é o que ele falou, é o corpo que eu dou. Mas o vinho, ele diz, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo. Veja, isto é o meu corpo. Um pão, símbolo de um corpo, que é dado por vós, que é dado. Que é dado. Ninguém está me obrigando. Não, eu vim aqui para dar. É um sentido de espontaneidade. Amor incondicional. E ele fala: fazei isto em memória de mim. Lembra o que eu fiz por vocês? Ame assim também o seu irmão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, depois, e não molhando as duas coisas juntas, porque o que aconteceu com Judas é que o pão molhado com vinho, ele não discerniu o homem Jesus do Cristo. Ele misturou as duas coisas. E nós temos que discernir o homem Jesus e o Cristo como sendo duas expressões de amor de Deus se fazendo carne e sendo o próprio Filho para nos reconciliar com o Pai. Então a gente sai de um contexto de um Deus cheio de poder para entender um Deus cheio de amor. Deus é amor e Ele usou o seu poder para criar todas as coisas, para fazer as coisas. E Ele usa todo o contexto do seu amor também para expressar agora a condição do que Ele quer para que o homem volte a reconciliar com Ele. Por isso que não é o poder de Deus que nos faz ficarmos assim, constrangidos. Ele fala, nós somos constrangidos pelo amor de Deus, o quanto Ele nos amou. Isso nos constrange, que nos leva ao arrependimento, que nos leva à conversão. Então diz que a bondade de Deus me leva a essa condição. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ter sempre um Deus que vem para resolver as nossas situações. Fazer com que nós não tenhamos problemas, sejamos satisfeitos nos nossos interesses.
E na realidade a gente fica procurando um Deus que resolve os nossos problemas e não um Deus para junto conosco sermos uma expressão da resolução do problema de outros, negando a si mesmo e tomando a nossa cruz. É isso que Jesus vem nos ensinar aqui. Então, ao fazermos esse memorial, nós estamos fazendo o que Jesus pediu. Para que a gente possa ter uma consciência clara, uma transformação, de analisar a nós mesmos se nós estamos fazendo isso, segundo ele que havia proposto nesse momento em que ele fez a Páscoa e instituiu a ceia antes da cruz, para, depois de ser crucificado, eles entenderem que a comunhão é necessária, e a comunhão é do Espírito Santo, e é no partilhar do pão, e não é o comer o pão ou beber o vinho, mas é entender o sentido pedagógico do que isso significa. É ter o Espírito, é o que ele fala em João 6, e ter a vida. Essas duas coisas são necessárias e fundamental. O Espírito Santo, se nós temos de Cristo, e se nós vemos a vida que ele viveu em comunhão com o Pai e com os irmãos, nós vamos fazer que todo pecado seja apagado. Que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, se nós mantivermos comunhão com o Pai, com o seu Filho e com os irmãos. É isso que ele está falando, é esse o sentido da ceia. Então, quando ele fala aqui a respeito, por que tem muita gente fraca, doente, moribunda na igreja? Ele falou, porque não discerne o corpo de Cristo. Não entendeu. Muitas vezes pega um Cristo poderoso, um Jesus poderoso, um Deus poderoso, mas não entendeu o amor dele sendo revelado. Ele quer um Jesus que resolve os seus problemas, um Deus que resolve os seus problemas, uma oração para Deus, em nome de Jesus, para resolver todos os problemas. E ele não entendeu que Jesus veio para nos reconciliar à comunhão na unção do Espírito Santo. É isso que ele está falando aqui. Por isso que ele fala uma coisa que interessante, ele fala, sonda-se a si mesmo, analisa a si mesmo, examine-se o homem a si mesmo. Não é para olhar para os outros, não, examine a si mesmo. Será que você compreendeu que Jesus, homem, carne, se ofereceu no teu lugar para morrer na condição da sua carne, que agora você é uma nova criatura, você já morreu, você já se identificou com ele na cruz, você nasceu de novo, é uma nova criatura. E o sangue dele te purifica todos os pecados, e o Espírito Santo veio para que te dê vida. É isso que ele derramou na cruz. Sangue e água. Espírito Santo e vida, para que a gente possa ser a expressão dele onde estivermos. Por isso que ele fala aqui, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, veja, sem discernir o corpo. Que corpo que ele está falando? É isso que nós vamos fazer hoje. Por isso que ele fala, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, esse é o corpo de Cristo. Essa expressão é pedagógica, espiritual, e João 6 explica. Você não tem vida em si mesmo, você é apenas uma alma vivente que busca os seus interesses. Mas quando Jesus vem e você nasce de novo, então ele falou, agora você tem vida em si mesmo. Agora você não tem apenas uma vida existencial. Agora você tem a vida eterna. E eu te dou a vida eterna, porque eu tenho a vida eterna. Por isso que João 5, 39 e 40, você vai encontrar Jesus falando para os seus contemporâneos. Vocês estão lendo as Escrituras, isto é, o Antigo Testamento, achando que lá no Antigo Testamento, nas leis, nos profetas, está falando a respeito da vida eterna. Está falando, mas ela não está falando da vida eterna para você obter nos seus esforços, com a lei ou cumprimento de lei. Ele está falando a respeito de mim, porque a lei vai me levar todos vocês a mim, para que vocês entendam que tem que ter uma só semente, gerado de uma só semente, e essa única semente vai fazer você uma nova criatura, e essa nova criatura vai jorrar de você espírito e vida. Por isso que você se torna agora não uma alma vivente que retém para você as coisas ou busca em Deus obter as coisas, mas vai vazar de vocês. Espírito que vivifica, que dá vida para outras pessoas. Então a tua vida será plena, agora, e eterna, porque você já recebeu essa eternidade antes de morrer. Então quando você morrer, você já tem a eternidade expressada em você. Você não conheceu a eternidade depois da morte, você conheceu a eternidade antes da morte. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso ele fez um convite para nós. E o Apocalipse termina com esse convite. Bem-aventurado aqueles que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro.
Isso que nós fazemos agora é um símbolo, querido, do que nós vamos fazer lá depois. Hoje eu como com vocês, disse Jesus. Depois eu vou preparar lugar e vou esperar vocês lá para sentarmos numa mesa e comermos juntos. A mesa depois será lá e todos nós vamos comer e nos alegrar. Fazendo o quê? Comendo e bebendo. Esses dois símbolos colocados, o pão e o vinho, têm um sentido pedagógico, de espírito e vida, para que a gente possa ser essa expressão de um pequeno Cristo e nos alimentarmos para fazer o que ele pediu aqui. Todas as vezes que comerdes este pão, Cristo, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, quando que ele vai vir? Quando ele vai vir, se eu morrer antes, eu já estou com ele. Se ele aparecer nos ares, irei estar com ele. Então, o importante é estar sempre com Cristo, em Cristo, para a honra e a glória de Cristo, porque através dele nós expressamos também glória ao Pai que o enviou para nos mostrar qual é o caminho, qual é a verdade e qual é o sentido da própria vida. Nós tínhamos uma direção, agora nós não só temos a direção, nós temos também o sentido da vida. E vivemos uma vida plena, completa agora, porque nós já vemos o contexto eterno. Porque depois que morremos, nós vamos continuar nessa compreensão pela fé do que nós já temos revelado além da morte. Então a eternidade já não vem depois da morte. A eternidade veio antes da morte. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tem vida em si mesmo. Tem a vida eterna. Não morrerá. Não entrará em juízo. Passou da morte para a vida. E o sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados. É isso que nós fazemos hoje e renovamos nesse memorial a nossa fé, dizendo: quero continuar contigo, ajuda-nos nesse processo para expressarmos esse pequeno Cristo que está nascendo em nós, que ele cresça, apareça, seja uma expressão do amor de Deus, como o Senhor quis desde o princípio, em nome de Jesus. Amém, queridos? Antes de passarmos para a Santa Ceia, vamos cantar duas músicas. Se você quiser participar conosco, pegue o seu pedacinho de pão e o seu cálice de vinho ou suco de uva. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhora?
Querido Pai Celeste, nós te louvamos por esse memorial que Jesus deixou para que a gente realizasse e fizéssemos em memória da sua morte, para lembrarmos a maravilha do que nós recebemos, porque nós estávamos mortos e Ele veio para nos ressuscitar, nos dar vida e trazer essa vida plena agora e eterna depois que nós passarmos a estar contigo. Nós queremos te agradecer por esse momento, por aquilo que Ele fez na cruz, morrendo em nosso lugar. Por isso que nós lemos que isso que nós fazemos, nós lembramos, trazemos à memória a sua morte, bem como também a sua ressurreição. Na sua morte nós entendemos que Ele deu o seu corpo, é o pão que nós vamos comer agora, que é símbolo também daquilo que Ele falou, que é a essência do seu Espírito que sustentava esse corpo, que agora forma a sua igreja, é o Espírito Santo. Já não somos nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós, e quem vive por Ele o expressará com a sua vida. É isso que Ele fala. Cada um agora tome do pão, esse pequeno pedaço que é o meu corpo, e em comunhão com os irmãos, comam todos dele, para que realmente cada um possa expressar exatamente o que é o corpo de Cristo, onde Ele se encontra, para sermos a expressão desse corpo nesse mundo que precisa continuar revelando a graça e o amor de Deus. Em Cristo Jesus, nós vamos fazer isso agora para renovar a nossa fé, dizendo: Senhor Jesus, nós estamos nos alimentando do Teu Espírito, para que o Espírito Santo que estava no Senhor, estando em nós agora, nos ajude nessa caminhada, porque humanamente nós não conseguimos se não for no poder e na força do Teu Espírito. Façamos isso para renovar as nossas forças espirituais e sermos humanos, como Ele quer que a gente assim o seja. Façamos isso em nome de Jesus. Cada um toma um pedacinho de pão, símbolo do corpo de Cristo, e assim nós o fazemos juntos, agradecendo a Deus por aquilo que Jesus já fez por nós, e depois dizendo: é o pão nosso que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor. Santificado seja o Teu nome e santificado seja a nossa vida, com esse corpo que foi dado para nós termos um novo corpo para expressar o Teu amor. Façamos isso em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor deu o seu corpo para ser crucificado em nosso lugar. Nós reconhecemos isso e sabemos que o Teu corpo foi um ato de amor que o Senhor fez por nós. E nós queremos Te agradecer por isso, e também como o Senhor negou a si mesmo os seus atributos divinos e desceu para ser humano e mostrar como é ser humano, nós também negamos a nós mesmos e queremos seguir o Senhor. Por isso nós tomamos a nossa cruz. E nós entendendo que agora, crucificado com Cristo, identificado com Ele, somos uma nova criatura. Como diz o próprio Paulo, já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em cada um de nós. De semelhante modo, Ele pegou depois o vinho, símbolo do Espírito Santo e também da vida agora. Temos assim o Espírito Santo e a vida que Ele derramou para que a gente possa ter vida. O Espírito nos dá a condição de sermos sustentados, fortalecidos, gerados, formados, e o sangue de Cristo tira todo o pecado, nos justifica, nos renova, nos faz com que a gente possa ter vida plena. Porque sem o Teu sangue, sem a Tua vida, nós não expressaríamos o Senhor. Por isso nós fazemos esse memorial pela fé, entendendo agora que o Senhor deixou toda aquela revelação em João 6, dizendo que nós temos que comer e beber. E agora de uma única origem, de uma única natureza, natureza divina. E assim nós fazemos para sermos essa nova criatura, e o Teu sangue, a Tua vida, nos dá vida, e vida abundante agora e eterna, para podermos agora ajudar e dá-la em favor dos nossos irmãos. Abençoa assim a cada um, nos fortaleça nesse sentido, na compreensão dessa fé que agora nós fazemos
na comunhão desses símbolos pedagógicos que o Senhor deixou para que a gente assim o fizesse. Abençoa-nos nesse sentido e nós assim entendemos o teu amor revelado e não queremos mais buscar um reconhecimento de poder, mas queremos abrir mão desse contexto do poder e entendendo o teu amor para expressarmos as suas virtudes e a justiça para a honra e glória do teu santo nome. Ajuda-nos nesse contexto, dá-nos essa vida plena para sermos a expressão de Cristo com cada um de nós, em Jesus. Amém. Obrigado, Pai, por esse ato que nós podemos fazer em memória do que Cristo fez por nós. E esse ato que nós fazemos em memória do que Ele fez por nós, nós trazemos a nossa consciência que precisamos também expressá-lo com a nossa vida com responsabilidade. Por isso nós pedimos, ajuda-nos, ó Pai. O Senhor sempre está conosco, mas nós pedimos, nos fortaleça, para que nós não nos afastemos do Senhor. Não sejamos usados pelo mal, que sejamos a expressão da Tua glória onde estivermos com a nossa vida. Abençoa ricamente e nós queremos glorificar o Teu nome, porque assim nós recebemos e entendemos o Teu amor. E nós queremos expressá-lo como o Senhor nos deu, incondicionalmente. Faz com que isso aconteça através de nós, para a honra e a glória do Teu santo nome, para o nosso bem e para o bem que está ao nosso redor. Que tenhamos uma única semente, Cristo, a semente da vida eterna, plena, alegre, cheia de graça, e não duas sementes em nós. Renova, Senhor, para a gente ter essa única semente, a expressão do bem através de cada um de nós, porque o Senhor é bom. Tudo que o Senhor fez foi bom e muito bom. E pede para nós agora sermos perfeitos. Não que não tenhamos defeitos. Perfeitos significa completos como Cristo é. Que nós sejamos desse modo, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. Nós iniciamos a semana. E tomamos posse. Tomamos posse. Para nossas vidas. Para as nossas vidas. Para nossas famílias. Para as nossas famílias. Para nossos trabalhos. Para os nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. De uma semana de bênção. Uma semana de vitórias. Uma semana de vitória. Sempre confiantes nas promessas de Deus. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.